Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é James Miyamoto, eu sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a FAU-FRJ. Eu trago aqui uma breve apresentação chamada Territorialidade e Ecótonos Urbanos, Limites e Intencionamento. A originalidade desse trabalho consiste na busca pela compreensão das inquietudes das relações urbanas que caracterizam os ecótonos. Assim, ecótono, uma expressão coloquialmente encontrada na biologia, se referencia a um fenômeno que ocorre nas zonas de transição entre biomas fronteiriços, com estruturas e características diferentes, em que ecossistemas se aproximam e se tensionam. Na natureza, os estuários são bons exemplos, com dinâmicas ecossistêmicas próprias, distintas daquelas do mar e dos rios. Em ambiente urbano, contudo, a definição merece uma aproximação mais específica, que convida à reflexão da presença marcantemente antrópica. Implica em reconhecer convivências que muitas vezes levam a rusgas e embates sociais de caráter político, econômico, cultural, afetivo, etc. A multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade associadas ao tema demandam um certo trânsito entre as ciências naturais e sociais, em suas diversas manifestações e aproximações. Eu vou tentar, nessa apresentação, fazer uma definição de ecótono urbano e de um fenômeno que acontece na zona portuária do Rio de Janeiro em função da implantação do programa Porto Maravilha. A implantação do programa Porto Maravilha, um conjunto de ações para revitalizar e criar, fortalecer uma centralidade naquela região, trouxe a priorização do turista. Isso fez com que museus, edifícios corporativos, linhas de VLT fossem incorporados à região. No entanto, isso tudo criou um certo desconforto para os moradores do Morro da Conceição, que não tem essa relação direta com todos esses eventos, esses equipamentos, essas coisas que foram implantadas. E, evidentemente, o impacto tende a criar mais problemas para os segmentos que já são mais fragilizados. Eu vou tentar fazer essa explanação muito brevemente a seguir. Então, sem maiores delongas, vamos à apresentação. Bom, então essa apresentação sobre territorialidade e ecótonos urbanos, limites e intencionamento. O mesmo radical oikos, que denota casa, surge em ecótono, acrescido de tonos, que sugere tensionamento. Esse radical eco é aquele mesmo de ecologia, economia. Na natureza, os ecótonos não envolvem somente fricções e disputas, mas também são áreas de transição que podem servir como centros de especiação. Em ambiente urbano, a definição merece uma aproximação mais específica, pois muitas vezes implica em convivências indesejadas e forçadas. Trata-se de uma questão territorial. O território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isso é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações de sua existência. O Porto Maravilha é uma iniciativa da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro que criou a Operação Urbana Consorciada da área de especial interesse urbanístico da região portuária do Rio de Janeiro, com apoio do governo estadual e federal, e a partir de 2013, com a implantação de um grande projeto de uma área de mais ou menos 5 milhões de metros quadrados e cerca de 5 quilômetros de extensão, numa faixa lindeira, a Baía de Guanabara, uma área de waterfront. Aqui a gente vê o Porto Maravilha, aqui nessa área de especial interesse urbanístico, em laranja, e o Morro da Conceição aparece ali. E aí a gente vai explicar esse embate que existe a partir da implantação do Porto Maravilha em relação ao Morro da Conceição. Aqui a gente vê 3 ilustrações mostrando a evolução dessa região,
até os dias atuais. A gente vê aqui nessa imagem o Morro da Conceição muito timidamente aparecendo aqui, né? Ele que está ali há tanto tempo, né? Uma ocupação de tantas décadas, séculos, né? Aqui a gente vê o Pier Mauá, a gente vê o elevado da perimetral, né? Uma foto antiga, e aqui a gente vê outra perspectiva do mesmo lugar, a gente vê a perimetral aqui e o Pier Mauá aqui atrás, né? E aqui a gente, em 2013, vê a demolição da perimetral, né? Aqui em 2014, ainda com a demolição da perimetral, né? E aqui umas imagens só para ilustrar, aqui foi a construção da Orla Conde, como a gente vê aqui em 2018, né? Em 2014, tudo por urbanizar. Aqui a gente vê o aquário do Rio de Janeiro, né? O aquário aqui, depois o aquário aqui. Aqui tem uma praça que as crianças normalmente usam ali, tem brinquedos e tal, né? E a gente vê a urbanização dessa região, né? Aqui o Museu do Amanhã, né? Projeto do arquiteto Calatrava. Aqui o Museu de Arte do Rio, né? Aqui um painel do Eduardo Cobra, aqui o VLT já implantado, né, e nessa região. E aqui as principais obras, né, o elevado da perimetral demolido, o Museu de Arte do Rio, o Museu da Manhã construídos, vias expressas, túneis, a nova Orla Conde, o VLT com 28 quilômetros, 70 quilômetros de vias reurbanizadas e 650 mil metros quadrados de calçadas refeitas, 700 quilômetros de rede de infraestrutura de água, esgoto, drenagem, 17 quilômetros de novas ciclovias, 15 mil árvores, e aqui os serviços que são prestados, né? Conservação e manutenção do sistema viário, conservação e manutenção dos espaços livres públicos, a manutenção e reparo de sinalização, iluminação, calçadas, limpeza urbana, coleta seletiva, drenagem, manutenção da drenagem, bicicletários e manutenção e conservação dos monumentos históricos, turísticos, etc. E aqui a gente, por outro lado, vê o Morro da Conceição, que é logo ali atrás, como vocês viram naquela imagem lá atrás, em que a gente mostrava a evolução dessa região. É um casario baixo, são ruas geralmente estreitas, pavimentadas com paralelepípedo. Esse casario baixo faz com que as pessoas sentem, elas convivam muito com o vizinho, né? Tem aquele sentido de vizinhança, né? E aqui no meio tem a igreja de São Francisco da Prainha, né? Maltratada aqui, mal conservada, né? Mas ela está aqui resistindo. E aqui a gente volta para mostrar o Morro da Conceição, uma área de mais ou menos 1.800 moradores, né? 600 e poucos domicílios, né? E, como eu disse, um jeito interiorano, né? Com um casario baixo, a vida comunitária, solidária e íntima projetada nas calçadas, né? Aqui outra imagem mostrando as casas baixas, aqui a Pedra do Sal, né? É um lugar de uma carga histórica muito importante, uma carga cultural importante para o Rio de Janeiro, para o Brasil, quem sabe. E aqui a gente vê essas ruas íngremes, escadarias, ladeiras, né? Um casario baixo, estreito, as passagens estreitas, né? E as conclusões são que a gente tem, já caminhando para terminar essa apresentação, a gente fala que as ações de mobilidade urbana, né, VLTs, túneis, demolição da perimetral, não parecem ter beneficiado os moradores do Morro da Conceição, e a eliminação de linhas de ônibus os prejudicou. Muitas ruas foram fechadas e esse tipo de transporte, o VLT, não interessa muito para a maior parte dos moradores do Morro da Conceição, né? Houve uma hipervalorização econômica dos imóveis, o que afugentou os inquilinos, né? Um processo de gentrificação.
O comércio voltado para o turista agora, né? Então, aquelas pequenas lojinhas e tal, elas foram fechadas, então você não tem mais aqui toda a vendinha, as pessoas para fazer compras, elas têm que se deslocar muito, e até aqui são poucas iniciativas de caráter residencial, são mais museus, edifícios corporativos, restaurantes, o que não contribui muito para a vida, para o dia a dia dos moradores do Morro da Conceição. E, além disso, há um turismo invasivo, as pessoas praticamente entram na casa dos moradores, isso é uma queixa muito grande. Então, esse embate, essa situação de ecótono que a gente identifica é uma situação desagradável para os moradores do Morro da Conceição. Aqui, para a gente finalizar, algumas reflexões, né? O que justificaria essa intervenção do Porto Maravilha? Será que houve benefícios para os moradores do Morro da Conceição? Há, de fato, um processo de gentrificação em curso? Esse processo de revitalização urbana, passados os grandes eventos, né? Copa do Mundo, Olimpíada, ele parece pouco evidente, né? Por que não há iniciativas residenciais de caráter relevante e talvez de caráter social, né? E os conflitos entre os interesses e os objetivos do Porto Maravilha e dos moradores do Morro da Conceição. Gostaria de agradecer pela participação para finalizar a minha apresentação. Muito obrigado a todos pelo convite e até uma próxima.